Imagine que você acaba de retornar da sua licença maternidade, com o coração apertado por deixar seu filho pequeno em casa, mas com a disposição renovada para retomar sua carreira no mundo corporativo, apenas para ser chamada à sala de recursos humanos e receber a notícia de que seu cargo não existe mais. Para muitas mulheres, esse é o fim de uma trajetória, mas para o nosso exemplo de hoje, a história de Helena, esse foi exatamente o empurrão necessário para transformar uma rescisão em um saldo de FGTS em um faturamento de R$500 mil em apenas 12 meses de operação. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na jornada de Helena, uma profissional de marketing que viu na sua demissão a oportunidade de preencher uma lacuna enorme no mercado brasileiro. O setor de organização e curadoria de espaços infantis com foco em desenvolvimento montessoriano. Esta não é apenas uma história de superação emocional, mas um guia prático e didático sobre como utilizar recursos limitados, aplicar inteligência financeira e transformar uma dor pessoal em um modelo de negócio escalável que fatura alto em um nicho pouquíssimo explorado no Brasil. Se você sente que está estagnada, tem medo de arriscar o pouco que tem ou simplesmente não sabe por onde começar a sua transição da CLT para o empreendedorismo, preste muita atenção em cada passo que Helena deu, pois a estratégia que ela utilizou para gerir seu capital inicial e validar seu produto pode ser replicada por você, independentemente do setor que escolher. Helena trabalhava há 10 anos em uma multinacional e, ao ser demitida logo após a maternidade, encontrou-se com valor líquido de R$30 mil em mãos, somando seu FGTS e a multa rescisória. Em vez de utilizar esse dinheiro para pagar contas correntes ou fazer viagens de consolo, ela decidiu que aquele seria o seu capital semente. O primeiro passo didático que precisamos entender aqui é a separação entre o CPF e o CNPJ desde o dia zero. Helena sabia que, para o negócio prosperar, ela precisaria de um plano de negócios que não dependesse de sorte, mas de demanda reprimida. Durante os meses em que cuidou de seu filho, ela percebeu como era difícil encontrar móveis e itens de organização que fossem, ao mesmo tempo, estéticos e funcionais para o desenvolvimento da autonomia da criança. O mercado estava saturado de brinquedos de plástico barulhentos, mas carente de soluções de design que integrassem a criança ao ambiente da casa. Foi assim que nasceu a Pequenos Espaços, uma marca que começou como uma consultoria de organização e rapidamente evoluiu para uma loja online de mobiliário inteligente. Para transformar R$30 mil em R$500 mil de faturamento anual, Helena não começou alugando um galpão caro ou contratando uma equipe de 10 pessoas. Ela aplicou o conceito de MVP, o mínimo produto viável. Com os primeiros R$5 mil, ela criou um protótipo de uma estante de livros acessível para crianças e uma torre de aprendizagem. Ela não fabricou 100 unidades de uma vez. Ela encontrou um marceneiro local que aceitou produzir sob demanda. Isso é fundamental para quem tem pouco capital. O foco deve ser em vendas antes da estocagem. Helena utilizou suas habilidades de marketing para criar um perfil no Instagram que não vendia apenas móveis, mas vendia o conceito de casa preparada. Ela educava suas seguidoras sobre como a organização do ambiente influenciava o comportamento dos filhos. Esse conteúdo educativo gerou autoridade e, consequentemente, confiança. Quando a confiança é estabelecida, o preço deixa de ser o principal fator de decisão de compra, permitindo que Helena trabalhasse com margens de lucro mais saudáveis, em torno de 40% por peça vendida. No terceiro mês de operação, a Pequenos Espaços já enfrentava o seu primeiro grande desafio de gestão, o fluxo de caixa. Helena percebeu que, embora as vendas estivessem crescendo, o dinheiro demorava a entrar por causa dos prazos das operadoras de cartão de crédito, enquanto ela precisava pagar o fornecedor à vista. Aqui entra a segunda lição didática deste roteiro: a gestão de capital de giro. Helena decidiu que, para escalar, ela precisaria de uma estratégia de pré-venda. Ela lançava coleções limitadas com um desconto de 10% para quem pagasse no Pix ou boleto à vista. Esse dinheiro que entrava antecipadamente era usado para comprar a matéria-prima e pagar a produção, eliminando a necessidade de empréstimos bancários com juros abusivos. Empreender com o dinheiro do próprio cliente é uma das estratégias mais inteligentes para quem está começando do zero e quer evitar o endividamento. Ao chegar no sexto mês, a empresa já havia faturado seus primeiros R$100 mil acumulados. Helena, então, tomou uma decisão estratégica que mudaria o patamar do negócio. Ela deixou de ser apenas uma revendedora de projetos para se tornar uma marca de estilo de vida. Ela expandiu o portfólio para incluir itens de decoração sustentável,
como tapetes de algodão orgânico e cestos de fibra natural, que tinham um custo de aquisição menor e uma rotatividade muito maior que os móveis. Isso aumentou o LTV, ou Lifetime Value, que é o valor que cada cliente gasta na sua loja ao longo do tempo. Uma mãe que comprava a torre de aprendizagem agora voltava todos os meses para comprar um item de decoração ou um brinquedo educativo. O custo de marketing para trazer um novo cliente é sempre mais alto do que o custo para vender novamente para quem já conhece sua marca. Helena entendeu isso e investiu pesado em um atendimento pós-venda impecável, enviando bilhetes escritos à mão e dicas de uso para cada cliente. O crescimento acelerado exigiu que Helena olhasse para a burocracia não como um peso, mas como uma proteção. Ela saiu do MEI para o Simples Nacional assim que percebeu que seu faturamento ultrapassaria o limite anual permitido. Muitas empreendedoras têm medo de crescer para não pagar mais impostos, mas Helena via o imposto como um indicador de sucesso. Se ela estava pagando mais, era porque estava vendendo mais. Ela contratou uma assessoria contábil especializada em e-commerce para garantir que não haveria bitributação e que ela estaria aproveitando todos os incentivos fiscais para pequenas empresas. A organização financeira foi o que permitiu que ela soubesse exatamente quanto poderia reinvestir no negócio e quanto poderia retirar como prolabore. É um erro comum de quem sai da CLT misturar o dinheiro das vendas com o dinheiro do mercado da semana. Helena estabeleceu um salário fixo para si mesma, inferior ao que ganhava na multinacional, para garantir que o máximo de capital possível ficasse dentro de pequenos espaços para financiar o crescimento. A grande virada para atingir os R$500 mil veio no último trimestre do ano, aproveitando as datas sazonais como o Dia das Crianças e a Black Friday. Enquanto a concorrência baixava os preços de forma agressiva e destruía suas margens, Helena focou em combos de valor. Em vez de dar desconto em um móvel, ela oferecia um kit completo. Um móvel, um livro educativo e um guia em PDF sobre organização infantil. O valor percebido era muito maior que o desconto financeiro. Ela investiu cerca de R$3 mil em tráfego pago, direcionando anúncios para mães que buscavam termos como quarto montessoriano e educação respeitosa. O retorno sobre esse investimento em anúncios foi de 10 para 1. Ou seja, para cada R$1 investido, R$10 voltavam em vendas. Essa clareza nos números é o que diferencia uma artesã de uma empresária de sucesso. Ao completar um ano, Helena olhou para trás e viu que o medo daquela demissão no pós-parto tinha sido catalisador de uma liberdade que ela nunca experimentou no mundo corporativo. Ela não apenas faturou R$500 mil, mas criou uma estrutura que permitia que ela trabalhasse de casa, gerindo seus próprios horários e estando presente na vida do seu filho. A Pequenos Espaços tornou-se uma referência no nicho de mobiliário infantil funcional, e o segredo não foi uma ideia revolucionária nunca antes vista no mundo, mas sim a execução disciplinada de uma ideia simples em um nicho mal atendido. Helena identificou uma dor, validou uma solução com pouco dinheiro, geriu seu fluxo de caixa com rigor e escalou através do marketing digital focado em educação e valor. Para você que está nos assistindo e se sente inspirada pela história da Helena, o caminho começa com a mudança de mentalidade. O empreendedorismo real não é sobre ter uma ideia genial de $1 bilhão, mas sobre resolver o problema de alguém de forma eficiente e lucrativa. Se você tem um valor guardado, seja de uma rescisão, de uma economia ou de uma renda extra, trate esse dinheiro com o respeito que um investidor trataria. Não gaste em passivos que tiram dinheiro do seu bolso. Invista em ativos que geram mais dinheiro. A história da Helena nos ensina que a maternidade, muitas vezes vista pelo mercado de trabalho tradicional como um obstáculo, é na verdade uma fonte inesgotável de novas perspectivas e oportunidades de negócios. As mães são as maiores solucionadoras de problemas do mundo, e levar essa habilidade para o mercado de trabalho é a receita para o sucesso. Concluindo nossa análise de hoje, a trajetória da Pequenos Espaços mostra que o sucesso de um negócio físico ou digital depende de 3 pilares: nicho bem definido, gestão financeira rigorosa e construção de autoridade. Helena não tentou vender para todo mundo. Ela vendeu para mães que valorizam o desenvolvimento infantil. Ela não gastou o que não tinha. Ela usou o FGTS como semente e a pré-venda como adubo. E ela não foi apenas mais uma loja. Ela foi uma fonte de conhecimento para suas clientes. Se você aplicar esses mesmos princípios na sua ideia de negócio, os R$500 mil de faturamento não serão um sonho distante, mas uma meta palpável com data marcada para acontecer. Lembre-se,
O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é ele que tira você da inércia e a coloca no caminho da sua independência financeira. Comece pequeno, pense grande e cresça rápido, assim como Helena fez ao transformar sua demissão na maior oportunidade de sua vida profissional. O empreendedorismo feminino é a força que está transformando a economia real, e o seu lugar nessa mesa está esperando por você. Basta ter a coragem de começar com o que você tem hoje. Mas para que essa coragem não seja apenas um impulso momentâneo, precisamos mergulhar na mecânica prática do que acontece depois que o primeiro passo é dado. O sucesso da Helena não foi um golpe de sorte, foi uma engenharia de processos que qualquer um de vocês pode replicar, independentemente do nicho escolhido. Vamos falar agora sobre a fase de escala, o momento onde muitos empreendedores travam por medo de perder o controle ou por falta de infraestrutura emocional e financeira. Quando a pequenos espaços atingiu a marca dos primeiros R$100 mil em faturamento, Helena enfrentou o que chamamos de dor do crescimento. As encomendas não cabiam mais na garagem, o atendimento via WhatsApp estava se tornando caótico e a logística de entrega começava a apresentar falhas. É aqui que o amador se desespera e o profissional se profissionaliza. Helena entendeu que, para chegar aos 500 mil, ela precisava deixar de ser a mulher de 7 instrumentos para se tornar a CEO de sua própria visão. O primeiro ângulo que precisamos explorar para aprofundar esse conteúdo é a transição da operação para a estratégia. Se você está começando agora com capital limitado, você será o marketing, o comercial e o estoque. Isso é aceitável no início. No entanto, o erro fatal é permanecer nessa posição por tempo demais. Helena começou a delegar. Ela não contratou uma equipe gigante de imediato. Ela terceirizou a logística para um centro de distribuição, Fulfillment, e contratou uma assistente virtual para filtrar as dúvidas comuns das clientes. Isso liberou o ativo mais precioso que ela possuía: o seu tempo criativo. Imagine que você está no lugar dela. Com o tempo livre, Helena pôde olhar para os dados. Ela percebeu que 70% das suas vendas vinham de indicações de outras mães. Em vez de gastar todo o seu lucro em anúncios genéricos no Instagram, ela criou um programa de embaixadoras. Ela transformou suas clientes mais fiéis em vendedoras, oferecendo créditos na loja e mimos exclusivos. Isso reduziu o custo de aquisição de cliente, CAC, drasticamente. Esse é um exemplo clássico de como a inteligência estratégica supera o investimento bruto de capital. Outro ponto fundamental que raramente é discutido em manuais de empreendedorismo rasos é a psicologia do preço. Helena não competia por preço. Ela competia por valor percebido. Quando você vende móveis para crianças, você não está vendendo madeira e tinta. Você está vendendo segurança, autonomia e o futuro cognitivo de um filho. Se ela tivesse tentado ser a mais barata do mercado, teria quebrado em 6 meses devido à margem apertada. Ao se posicionar como especialista em método Montessori aplicado ao lar, ela pôde cobrar um prêmio por seus produtos. O lucro maior permitiu que ela reinvestisse em matéria-prima de melhor qualidade e em embalagens que proporcionavam uma experiência de unboxing digna de marcas de luxo. Agora, vamos trazer um novo exemplo para ilustrar que esse modelo não se aplica apenas a produtos físicos de decoração. Pense no caso de Marcos, um ex-bancário que utilizou sua rescisão para abrir uma consultoria de organização financeira para pequenos negócios. Assim como Helena, Marcos começou com um nicho. Ele não atendia empresas, ele atendia clínicas de fisioterapia. Por quê? Porque ele conhecia as dores específicas desse setor. Ele aplicou a mesma lógica da pré-venda da Helena. Criou um workshop online gratuito e, ao final, vendeu um pacote de mentoria para apenas 10 clínicas. Ele não precisou de um escritório na Avenida Paulista. Ele precisou de um Zoom, um método validado e autoridade. Em um ano, Marcos estava faturando o equivalente ao seu antigo salário anual em apenas 3 meses. O que Helena e Marcos têm em comum? Ambos entenderam a lei da especificidade. Quanto mais específico você é, menor é a sua concorrência e maior é a sua autoridade. Se você tenta falar com todo mundo, acaba não sendo ouvido por ninguém. No mercado digital e físico atual, a atenção é a moeda mais cara. Para conquistá-la, você precisa ser o remédio exato para a dor de alguém. Aprofundando na gestão financeira, precisamos falar sobre o caixa de guerra. Um dos maiores erros de quem começa com o dinheiro de uma rescisão é misturar as contas pessoais com as da empresa. Helena foi rigorosa.
Ela estabeleceu um prolabore fixo para si mesma, que era o mínimo necessário para suas despesas básicas. Todo o restante do lucro ficava na empresa. Esse caixa de guerra foi o que permitiu que ela aproveitasse oportunidades de compra de estoque com desconto à vista e que suportasse meses de baixa sazonalidade sem entrar no cheque especial. Sem esse rigor, a Pequenos Espaços teria sido apenas um brilho passageiro. Caminhando para a conclusão da nossa jornada de hoje, é preciso entender que o empreendedorismo é, acima de tudo, um exercício de resiliência e adaptação constante. Helena viu o mercado mudar, viu novos concorrentes surgirem tentando copiar seus designs, mas eles não podiam copiar a comunidade que ela construiu. A marca dela tinha alma. Tinha o propósito de uma mãe falando para outras mães. Se você está aí sentado, olhando para o seu saldo bancário ou para o seu plano de demissão, entenda que o risco não está em empreender. O risco real está em confiar a sua segurança financeira inteiramente nas mãos de uma empresa que pode te substituir em um piscar de olhos por uma planilha de redução de custos. A história da Helena é um lembrete de que a verdadeira estabilidade é construída com as próprias mãos, através da criação de valor para o mundo. Para chegar ao faturamento de R$500 mil, o caminho exige que você abandone a mentalidade de funcionário e adote a mentalidade de dono. O funcionário espera ordens. O dono antecipa problemas. O funcionário foca no esforço. O dono foca no resultado. O funcionário vê o erro como fracasso. O dono vê o erro como um dado gratuito de como não fazer da próxima vez. Portanto, ao encerrarmos este roteiro, não veja a história da Pequenos Espaços apenas como um conto motivacional. Veja-a como um mapa. Use os pilares que discutimos: nicho, gestão, autoridade, escala e resiliência. O mercado está saturado de pessoas comuns fazendo coisas comuns. Há um oceano azul de oportunidades para quem decide ser extraordinário na execução. A sua Pequenos Espaços pode ser uma agência de marketing, uma loja de bolos artesanais, uma consultoria jurídica ou uma plataforma de cursos. O objeto do negócio importa menos do que a estrutura que o sustenta. Helena transformou madeira em sonhos e faturamento. Marcos transformou planilhas em liberdade para fisioterapeutas. E você? O que você vai transformar com o conhecimento e os recursos que tem em mãos hoje? A jornada da independência financeira não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona com obstáculos. Mas à vista da linha de chegada, a liberdade de tempo, a segurança da sua família e a satisfação de ver algo criado por você florescer, vale cada gota de suor e cada noite de estudo. Encerramos aqui nossa análise sobre como transformar pequenos comércios em grandes negócios. A próxima história de sucesso que contaremos aqui pode ser a sua. Para isso, basta que, ao desligar este vídeo ou terminar esta leitura, você não apenas guarde essas informações, mas execute a primeira tarefa do seu novo negócio ainda hoje. Seja um e-mail, uma pesquisa de mercado ou o rascunho de um post. Saia da inércia. O mundo pertence aos que se atrevem a construir. O seu capital mais importante não é o dinheiro que você tem no banco, mas a sua capacidade de aprender, aplicar e persistir. Sucesso na sua jornada empreendedora. Se você busca por mais jornadas de pessoas que transformaram o impossível em realidade, inscreva-se no canal. A próxima história pode mudar a sua vida. E se você tem uma história que pode inspirar alguém, conte pra gente. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui e servir de exemplo para outros empreendedores que precisam dessa força. Um forte abraço e até a próxima!